Começamos a nossa aula de número 20 do curso de Batalha Espiritual e na aula passada eu tinha prometido para vocês que nós iríamos começar no livro de Apocalipse. E eu percebi, quando eu fui preparar a aula, que tinha ficado um texto para trás, daqueles que eu tinha separado da última aula. Só que eu não vou voltar nele agora não, tá bom? Porque ele também se relaciona com uma coisa que a gente vai estudar mais para frente no livro de Apocalipse, aí eu retomo esse texto. Então, a gente está aí 19 aulas desse módulo bíblico para trás, e esse do livro de Apocalipse, eu resolvi fazer uma introdução um pouquinho maior, porque ele é um livro um pouquinho diferente, e a gente vai passar aí mais de uma aula nele. Eu achei isso necessário. Primeiramente, eu quero que vocês entendam que não é uma aula sobre Apocalipse. A gente vai tratar questões relacionadas à batalha espiritual, ao mundo espiritual, não é? E não questões escatológicas. A gente não vai aqui ficar debatendo sobre as últimas coisas, sobre o milênio, sobre qualquer dos muitos assuntos que o livro de Apocalipse ele aborda. A gente vai focar nessas questões. Mas, ao mesmo tempo, eu entendo que a gente pode passar por alguns momentos aí no livro que, se a gente não tiver um entendimento básico do que vem a ser o livro de Apocalipse, a gente pode ter alguma dificuldade. Então eu queria, antes da gente entrar no nosso primeiro texto, de fazer algumas considerações a respeito do livro de Apocalipse. A primeira é o seguinte: vocês sempre vão encontrar muitas interpretações diferentes. Dentro da teologia, tem pessoas que olham para o livro de Apocalipse de maneira totalmente diferente do que eu olho. Você vai encontrar, por exemplo, um grupo que é chamado de preterista, que vai dizer que essas profecias todas já se cumpriram no início da história da igreja, lá na época do Império Romano. E vão pegar vários fatos históricos e encaixar em profecias apocalípticas. Irmãos, eu acho isso, uma grande parte dessas profecias, embora algumas sejam bem convincentes, esses argumentos deles, de uma maneira geral eu acho forçado. Eu acho uma tentativa que é feita, como foi feito e é feita até os dias de hoje, de pegar situações que acontecem e ficar tentando encaixar naquilo. Eu acho difícil, por exemplo, você associar a queda do Império Romano à queda da Babilônia, porque logo depois que o Império Romano cai, Jesus volta. E começa aí uma nova realidade. E não tem um reinado de 1000 anos quando o Império Romano cai. O que tem é mais de 1000 anos de Idade Média, de Idade das Trevas. Então eu acho complicado que se force o texto nesse sentido, para dizer que, na verdade, cada uma dessas figuras são personagens da história do Império Romano no início da era cristã. Não opto por esse tipo de leitura, ok? Outro tipo de leitura que é muito comum dentro da teologia, vocês vão encontrar muita coisa a respeito disso se pararem para estudar o Apocalipse, é que o Apocalipse ele faz parte de um gênero textual, mais precisamente de um tipo de literatura que é a literatura apocalíptica. O que é a literatura apocalíptica? Começou com o livro de Daniel, e mais ou menos 200 anos antes de Cristo, isso começou a virar moda, e vários escritos começaram a ser usados, usando determinadas características e linguagens parecidas com isso, com esse falar profético, não é? E isso durou até mais ou menos uns 200 anos depois de Cristo, e uma porção de apocalipses foram escritos. O Apocalipse de João é um deles, e ele é o que entrou na Bíblia. Quem acredita que ele é inspirado por Deus vai dizer que os outros não são e que esse é inspirado e tem um diferencial, mas na teologia normalmente você vai encontrar o seguinte, que João está falando uma porção de coisa misteriosa, mas essas coisas misteriosas elas dizem respeito a uma linguagem que o povo que lia a literatura apocalíptica dominava. Então ele escrevia de maneira misteriosa para que o Império Romano, o povo grego pagão, não entendesse nada mesmo, mas fosse uma revelação para o povo judeu cristão, que essa literatura é judaica cristã, não é? Eu concordo em parte com isso. Existem sim alguns elementos que fazem parte dessa literatura apocalíptica, e isso de alguma forma fica até claro no texto. Mas, irmãos, o pessoal pesa muito na hora de falar que tudo é literatura apocalíptica. Acompanha o raciocínio. Se João está usando a literatura apocalíptica, ele imitou de outros textos que existiam na época. Esses textos imitaram de outros que vieram antes, que imitaram de outros que vieram antes, que imitaram de um primeiro. Qual foi o primeiro que eu falei? Livro de Daniel. Daniel imitou de quem?
Daniel teve uma revelação direta de Deus. Embora você vai encontrar gente, para mim é ateu que fala isso, né? Que fala que, na verdade, Daniel foi escrito depois que as profecias se cumpriram e coisas desse tipo assim e tal. Para mim, isso tudo conversa fiada. Daniel teve uma revelação direta de Deus. E se ele diz que vê lá um carneiro com não sei quantos chifres, aquele negócio todo, eu entendo que ele viu um carneiro com um monte de chifre. Se os outros começaram a imitá-lo, problema dos outros. Daniel teve realmente uma revelação e viu essas coisas. E Apocalipse? Eu não posso entender que João também teve realmente uma visão e viu essas coisas. Eu preciso entender que ele estava imitando e citando todo mundo o tempo todo. Se eu entendo que Daniel teve uma visão direta e viu essas coisas, por que não João? Irmãos, o pessoal que faz esse tipo de leitura, eles chegam ao ponto de virar e falar assim que João, na verdade, ele não teve aquela visão ali e ele viu um anjo aparecendo para ele falando certas coisas. Na verdade, é porque o anjo representa um não sei o quê, e a aparição lá que ele vê representa na literatura apocalíptica isso, aquilo, outro. Eu acho muito forçado. A gente precisa entender que o livro de Apocalipse é um livro profético. É uma profecia. E como profecia, né, eu entro agora na minha outra colocação a respeito disso. Como profecia, você não pode bater o martelo dizendo que uma coisa é uma e ponto final. É só você olhar para as profecias a respeito de Jesus. Por que eu estou falando isso, gente? Nós temos aqui pessoas que vieram de outras igrejas, né? Os irmãos tiveram uma formação lá na igreja quadrangular, a pastora Janete teve na Batista, mas teve também na Assembleia de Deus, eu sei que o irmão Rogério também passou pela Assembleia de Deus, e cada igreja vai dar uma ênfase em um tipo de interpretação. E eu vi no seminário, por exemplo, situações em que o professor de escatologia ele ia mostrando possibilidades e gente ficava realmente furiosa e levantava bravo da sala. Mas professor, então é isso ou é isso? Irmã, pode ser isso ou pode ser aquilo. Eu não aceito, porque o meu Deus, ele não é um Deus de bagunça, um Deus de confusão, mas é um Deus de ordem. E saía pisando duro. Abortava a aula assim, né? Irmãos, com profecia não dá para você chegar e falar os dispensacionalistas estão certos, o amilenista está correto e 100%, não dá. Eu vou falar para vocês por quê. Profecia sobre a primeira vinda de Jesus. Uma fala que ele seria chamado Nazareno. Outra diz, de tu, Belém Efrata, posto que pequena para estar entre as milhares de Judá, de ti sairá. Fala que Jesus viria de Belém. Outra diz, do Egito chamei meu filho. Imagina o povo brigando. Na verdade, ele veio de Nazaré. Não, ele vai vir de Belém. Não, tá, do Egito chamei meu filho. E você começa a ler Mateus, e Mateus vai mostrando como é que Jesus foi passeando na história, cumprindo cada uma dessas profecias. E no final das contas a gente olha, rapaz, a história aconteceu, ele cumpriu todas. Não era nada contraditório. Irmãos, quando a gente passar por essas realidades, a gente vai poder olhar para trás, aí sim vai dizer, então o atribulacionista, não, o mesotribulacionista estava certo ou estava errado, ou qualquer coisa dessas linhas de interpretação do Apocalipse. Por enquanto, o que a gente pode fazer? Ler o texto e saber que ele tem mensagens para a gente nos dias de hoje, no caso específico dessa aula, para a gente entender o mundo espiritual, tem coisas importantes para a gente. Nem por isso eu vou ignorar que a gente precisa de um esforço para entender a linguagem apocalíptica. Existem coisas que a gente vai lançar mão, sim, da linguagem apocalíptica que as pessoas tinham por comum naquela época sem problema. O que não pode é forçar a barra. Outra coisa importante que a gente precisa entender, como é um texto profético, como está falando de algo do futuro, imagina a seguinte situação. Um homem do primeiro século descrevendo algo que não existia no primeiro século. Imagina, por exemplo, que a irmã Lorena, ela resolve, o celular dela toca no meio da aula, ela resolve atender o celular. E João está tendo uma visão sobre esse momento, algo apocalíptico vai acontecer aqui. Aí ela vai descrever que da mão da menina saiu uma pedra, que tinha uma aparência de jaspe, o celular azulzinho, né? Que resplandecia como um candelabro, mas tinha o zumbido
do gafanhoto enquanto ataca a sua colheita. Alguma coisa assim, porque ele está vibrando, né? O seu som era doce como o som da harpa. Nossa, aí... Entenderam? Como é que muitas dessas figuras que são descritas no Apocalipse, talvez sejam de coisas que a gente não consegue nem imaginar. Você aí que tem mais de 30 anos, na sua infância, você conseguiria imaginar um computador de mão assim, né? Eu imaginava um computador de pulso, que não faria nada disso, acesso à internet, a gente nem sonhava. Um laser, né? Um phaser de Jornada nas Estrelas, fazer um cálculo muito mirabolante, era para isso que o computador servia, ou então para falar com você, né? Ia ficar pensando que é um videogame, é uma televisão que o pessoal está assistindo aí uma porção de vídeo de outros lugares do mundo. A gente não tinha como imaginar, gente, de 30 anos para cá. Imagina João descrevendo coisas, ele lá no primeiro século, de coisas sabe Deus de quando, que vão acontecer alguns desses episódios aqui que ele vai descrever. Outra coisa importante para a gente entender Apocalipse é o seguinte, como eu falei a respeito de Daniel, existe uma tradução de algo que está além do humano para a capacidade humana. O que isso significa? Eu disse aqui na pregação hoje pela manhã, para quem vai ver aí a gravação depois, eu estava explicando o texto do Salmo 90, que o salmista diz, de eternidade a eternidade tu és Deus. Como assim de eternidade a eternidade? Como é que pode existir uma realidade fora do tempo? E eu disse que Deus existe desde antes do tempo. Como assim antes do tempo? Se eu estou falando antes, eu estou falando de tempo. É algo impossível dentro da nossa capacidade neurológica humana de descrever. Por quê? Nós somos seres temporais. Só que eu estou dando um exemplo do tempo. Imagina, por exemplo, que existe aí algo além das 3 dimensões. Você é um ser criado dentro das 3 dimensões. Largura, altura, profundidade. Imagina você, de repente, entrar num mundo que não está preso às 3 dimensões. A gente não consegue nem descrever, meu irmão. O mais perto disso que a gente tem na nossa realidade é quando você sonha. Que um sonho, você está traduzindo coisas do seu inconsciente para a sua consciência. Então acontecem umas imagens muito loucas, uma mesma pessoa, em um pedaço do sonho é uma, em outra cara já virou de outra pessoa, você está num lugar, daqui a pouco o lugar já virou outro. Por quê? Existe uma tradução do inconsciente para o consciente. É o mais perto que a gente tem de conseguir entender o que seria você estar num plano, numa realidade com dimensões e leis da física, e sabe Deus mais o que, e fora do tempo, e tentar traduzir isso para uma realidade humana. Aí você começa a ver coisas impossíveis de serem desenhadas. Porque da boca saiu uma espada, e no meio do chifre nasceu outro chifre, e o chifre virou para o outro e falou não sei o quê, e esse tipo de coisa. É uma tradução de algo do mundo espiritual para a nossa capacidade humana. Vão ter coisas que vão ser comuns mesmo, porque um ser humano vendo uma mesma coisa no mundo espiritual vai traduzir da mesma forma. A gente vê, por exemplo, no livro de Hebreus, que tudo aquilo que Moisés construiu no Antigo Testamento foi coisa que ele viu lá no céu, na presença de Deus. E no livro de Apocalipse, a gente vê que João olha lá no céu e vê a Arca da Aliança. Vê a arca lá. A gente não sabe se a arca, depois que sumiu, foi para lá, ou se ele viu a mesma coisa que Moisés viu, e a maneira dele enxergar foi na forma de um caixote. Entenderam? Feito aí essas considerações rápidas, né, sobre o que é a literatura apocalíptica, ou sobre o que é, melhor falando, a linguagem apocalíptica, vamos então para o nosso primeiro texto. Eu quero convidar você aí a abrir a sua Bíblia em Apocalipse 2:8. Enquanto você abre, deixa eu ir falando uma outra observação minha a respeito do Apocalipse. Isso aí é percepção minha, tá? Não é de nenhum material teológico o que eu vou dizer. Eu acho que Apocalipse não é só uma profecia. Eu vejo Apocalipse como uma viagem no tempo. E eu digo por quê? Porque em alguns momentos ele está
está no futuro, né? Está vendo, por exemplo, quando vão se abrir os selos para abrir o livro, em momentos cruciais assim, e ele fala com o anjo, e o anjo responde. O anjo está no futuro, ele fala com o anjo responde. Então eu acredito que não é simplesmente uma visão do futuro que ele está tendo. Não sei se ele entendeu isso. Eu acredito que ele deu uma passeadinha no futuro. Deus pegou o espírito dele no passado, trouxe aqui, mostrou umas coisas e depois devolveu ele lá para o primeiro século. É uma impressão que eu tenho, tá? E eu tenho feito a leitura mais ou menos dessa maneira. Vamos ler aí Apocalipse 2,8, diz assim: ao anjo da igreja em Esmirna escreve: isso diz o primeiro e último, que foi morto e reviveu. Conheço a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que dizem ser judeus e não são, porém são sinagoga de Satanás. Não temas o que hás de padecer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vós na prisão, para que sejais provados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer de modo algum sofrerá o dano da segunda morte. Avança aí agora para o capítulo 3, 7. Vamos ler também da igreja de Filadélfia, porque é um assunto comum aos dois textos. 3,7. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isso diz o que é santo e o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi. O que abre ninguém fecha, e fecha ninguém abre. Eu sei as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta, e ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés e saibam que eu te amo. Amém? Deixa eu só contextualizar rapidamente. Começou o livro de Apocalipse, João se apresenta, fala onde ele está e o que aconteceu, ele foi arrebatado em espírito e Jesus aparece para ele. Numa linguagem totalmente maluca, difícil de ser desenhada, como eu falei para vocês, que é uma tradução do mundo espiritual. E aí Jesus vira para ele e fala para ele escrever cartas. Antes dele começar a falar das coisas que hão de acontecer no futuro mais distante, ele fala de coisas que vão acontecer, tipo nos próximos dias, em 7 igrejas que estão ali na Ásia. E Jesus fala para ele escrever as cartas, e as cartas começam da seguinte maneira: ao anjo que está na igreja tal, escreva. Deixa eu explicar para vocês o que eu entendo como sendo esse anjo. Existem comentaristas bíblicos que vão entender que esse anjo é uma entidade espiritual, não material, né, um anjo de Deus mesmo ali, que é responsável por um determinado território, uma determinada igreja. Não entendo dessa maneira e vou dizer por quê. A carta é escrita para o anjo. O anjo é o líder da igreja. Na figura que a gente vê aí no início, no final do primeiro capítulo, início do capítulo 2, você entende Jesus explicando a primeira visão. Ele fala que os candelabros que João está vendo são as igrejas, ele passeia no meio dos candelabros, e na mão dele existem estrelas, que são os anjos. A figura de estrela na antiguidade é algo que remete à orientação. As pessoas não tinham GPS na época, olhavam para a estrela. A gente entende que a estrela é aquele que é referência para as pessoas. Então nós temos uma figura que é o anjo da igreja, e o texto é endereçado primeiramente a esse anjo. Quando Deus quer falar para a igreja, ele manda a mensagem por quem? Pelo pastor, pelo líder da igreja. E quando você começa a ler essas cartas, você vai perceber que está falando no singular, como para uma pessoa. Em um momento ou outro da carta vai falar vocês, está falando para a igreja. Mas de uma maneira geral, essas cartas elas são cartas pastorais. Elas são cartas sobre erros de pastores. De pastor que vai lá e passa a mão na cabeça de um irmão que está no erro. Se você for olhar com atenção cada um desses textos, são textos que realmente estão falando sobre o comportamento de um pastor. E não da igreja de uma maneira geral. Embora em alguns momentos ele vá mudar e vai falar para a igreja. E são coisas que têm implicação para a igreja, né? Atinge o pastor e atinge a igreja de uma maneira geral. Que ele fala, escreva para as igrejas. Mas na hora de endereçar, endereça ao pastor. Quer falar para a igreja? Fala pelo pastor.
Então, é nesse sentido aqui que a gente vê essas cartas. E ele manda o recado para o pastor dizendo que o diabo vai lançar alguns de vocês na prisão. Aqui a gente vê a figura do diabo como aquele que está perseguindo a igreja. Como aquele que está aqui para declarar guerra à igreja. A gente vai ver isso mais detalhado mais para frente no próprio livro de Apocalipse. Que ele tem uma fúria muito grande com relação à descendência de Jesus, que é a igreja. E ele vem para provocar sofrimento na igreja mesmo. Paulo já tinha falado a respeito disso, a gente estudou isso, sobre a gente não ignorar as intenções dele, no agir dele para dividir a igreja. E aqui a gente vê que Satanás, o diabo, né, vai lançar alguns desses na igreja. Mas Jesus explica para a igreja o seguinte, ele fala que isso é uma prova, e ser fiel até a morte dar-te-ei a coroa da vida. Meus irmãos, desde o início dos primeiros textos que a gente começou a ler, a gente entende, principalmente aqueles lá do Antigo Testamento, a gente entende que, apesar de Satanás fazer muitas vezes, achando que está fazendo mal, Deus é soberano. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus está agindo o tempo todo no mundo para fazer com que a igreja dele se pareça mais com ele. E aí o que acontece? Satanás faz lá algumas coisas e a gente entende que Deus é soberano e está acima disso. Ele deixou Satanás encher a paciência de Jó. Encher a paciência é fraco, né? Matar a família toda de Jó, melhor dizendo. Deus deixou. Deus tinha um propósito muito maior de gerações e gerações em cima daquilo que aconteceu. O espírito mau que vinha tentar Saul era um espírito mau que vinha da parte do Senhor. Então aqui nós temos uma prova. O que é uma prova? É igual na escola. Passou na prova, passa de ano. Reprovou, repete. Aqueles que realmente são de Cristo, são fiéis até a morte. E eles são desafiados aqui a isso. Aguenta, ser fiel até a morte, você vai ganhar a coroa da vida. Mas entenda que o propósito de Satanás, né, é realmente causar sofrimento na vida desses crentes. Mas existe uma outra coisa aqui nesses textos, e por isso que eu li o segundo, uma expressão que eu queria comentar com vocês, que é sinagoga de Satanás. O que é uma sinagoga? Sinagoga era onde os judeus se reuniam. Depois que eles foram para o cativeiro babilônico, o templo tinha sido destruído, eles não podiam fazer aquele tipo de culto que faziam no templo. Então o que eles faziam? Eles se reuniam numa casa, o que hoje seria um galpão, né, aberto assim, sem cômodos dentro, e ali uma mesa na frente, e eles se reuniam para estudar a Bíblia. Isso começou lá na época do Império Babilônico, se multiplicou entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, e a gente vê muito isso nos dias de Jesus. Em todo o Novo Testamento, essas sinagogas tinham se espalhado por todo o mundo grego. Então, cada uma dessas cidades que tinha um judeu, tinha ali uma sinagoga, eles se reuniam, né, para poder estudar a palavra. E aqui Jesus fala, tanto para a igreja de Esmirna quanto para a igreja de Filadélfia, que existia um grupo que, na verdade, eram de falsos judeus, no sentido espiritual do termo. Não que eles não fossem judeus de nascimento, mas eles eram sinagoga de Satanás. Irmãos, eu entendo que quando ele diz que esse grupo, na verdade, era uma sinagoga de Satanás, não é que eles iam lá e faziam um tipo de missa negra, como os satanistas da cultura pop aí, que vão lá e fazem uma escultura de Satanás e fazem todo aquele showzinho e tal. Eu não penso que eles estavam ali invocando o Satanás com a boca ou qualquer coisa desse tipo. Eu acredito que realmente eles eram religiosos. Quando é que um grupo se torna sinagoga de Satanás? Quando ele começa, ao invés de viver o reino de Deus, começa a viver o reino de Satanás. Tem muita gente ensinando o reino de Deus com palavras, mas ensinando na prática com as atitudes o reino e os valores de Satanás. Muitos grupos, meus irmãos, que deveriam ser sinagoga de Deus, que deveriam ser uma congregação de Deus, eles se tornam dessa maneira sinagoga de Satanás. Esse grupo a gente percebe pelo contexto aqui que eles estavam perseguindo o anjo da igreja. A igreja de uma maneira geral.
Existem grupos religiosos que existem para perseguir outros grupos. Como eu falei para vocês aqui, né, de viver valores que não tem nada a ver. Existem igrejas que estão ali, muitas vezes, de boca, pregando o Evangelho. Pessoas que abrem a Bíblia e ensinam a Bíblia mesmo, igual a gente. Mas são ambientes que você começa a congregar no meio deles, é só doença. É adoecedor, porque as pessoas estão vivendo só valores de Satanás. É falta de perdão, é um maltratando o outro. Não estou falando que igreja não vai ter problema. Claro que não. A igreja sempre vai ter realmente pontos frágeis e de dificuldade, fofoca e confusão. A gente vê isso na igreja verdadeira o tempo todo no Novo Testamento. Mas existem ambientes, meus irmãos, que matam a alma das pessoas. E como é que fazem isso? Vivendo na prática valores do reino das trevas. Esses grupos são sinagoga de Satanás. Claro que a gente precisa ter um certo cuidado para não usar isso para sair julgando nosso irmão, né? Passar em frente na igreja, ver um negócio que a gente não entende, sinagoga de Satanás. Não, não é isso. Mas se você, por acaso, estiver convivendo em uma realidade, vocês estão aqui na nossa igreja hoje, mas vai saber o que vai acontecer no futuro, talvez Deus te leve para outra região, você comece a congregar em outro lugar, e de repente você discernir que aquilo não está sendo o reino de Deus. Não usa isso como desculpa para problema da igreja, não. Estou falando realmente dessa situação. Sai fora. Quem usou essa expressão foi o próprio Jesus. Grupo que devia ser judeu, né? Mas não era. Eram mentirosos. Não eram judeus circuncisos de coração. Né? Vamos para outro texto? Apocalipse 2:12. Volta aí no 2. Apocalipse 2:12, nós lemos assim: E ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve: Isso diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Eu sei as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retém o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço. Arrepende-te, pois, quando não, em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Bom, eu disse para vocês que alguns textos a gente percebe literatura apocalíptica com tranquilidade, né? Esse aqui para mim é um deles, porque não é simplesmente a visão de João, é Jesus falando, eu sou aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Espada aguda de 2 fios é algo que as pessoas daquela época iam, eu sei do que ele está falando, ok? A cultura cristã sabia da espada do Espírito, né, que é o texto lá que a gente já estudou inclusive, é algo que faz parte da linguagem deles ali, tranquilo, sem forçação, a gente percebe que existe uma literatura aqui por trás. Bom, o que me chama a atenção nesse texto e por que eu selecionei ele para a gente? Porque fala de uma cidade, que é a cidade de Pérgamo, onde Satanás habita. Como assim? É o que a gente vai tentar entender agora. Primeiramente, vamos para os elementos que estão no texto. A gente vê aqui a respeito de um tal de Antipas. Algo terrível tinha acontecido nessa cidade. Um dos irmãos, alguém que era fiel, que testemunhava a respeito de Jesus, foi morto nessa cidade, nesse contexto de perseguição. A gente não sabe mais nada além desse texto, é o único pedacinho da Bíblia que vai falar a respeito. Existe uma tradição dos pais da igreja que aqui nessa cidade existia um cara chamado Antipas, um dos mártires, e que ele teria sido colocado dentro de um boi de bronze, e aí eles botaram fogo naquilo e esse boi se aqueceu até ficar em brasa, e esse irmão foi cozido ali dentro desse boi. Coisas que aconteciam aí nesse período de perseguição.
Irmãos, é só uma tradição, não é fato bíblico, a gente não tem, na verdade, como saber. O que a gente tem como saber é isso aqui. Pode ter acontecido? Pode ter acontecido de outras formas. O fato é que eles faziam coisas bizarras desse tipo com os irmãos. E Jesus vira e fala a respeito que isso aconteceu nessa cidade, e que ali nessa cidade, né, ou mais precisamente nessa igreja, tinha alguns que seguiam a doutrina de Balaão, e que ensinava a Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Irmãos, Balaão é aquele lá da mula. Quem conhece aí a história lá em Números deve se lembrar algumas coisas a respeito dele. Essa palavra aqui, lançar tropeços, é a palavra no grego que é escândalo, que deu origem à palavra escândalo nos dias de hoje, mas originalmente era aquela varetinha da arapuca, era uma peça da armadilha. Então o que ele estava dizendo? Usando a figura de Balaão, ele estava falando que tinha gente no meio da igreja que estava induzindo os irmãos a cair numa armadilha, né? De comer coisas sacrificadas a ídolos. A gente já falou a respeito disso, como que a igreja primitiva logo de cara cortou, e Paulo vai dizer que, embora o ídolo nada seja, quem participa desse tipo de coisa está fazendo um tipo de ceia das trevas, está ali sendo participante da mesa de demônios. Então existia um risco espiritual muito grande nesse sentido. Ao mesmo tempo fala da prostituição. Irmãos, a prostituição e essas religiões estavam muito relacionadas. Só para dar um exemplo, na cidade de Corinto, na época que as cartas de Paulo foram escritas, os historiadores dizem que existia lá cerca de 1000 prostitutas cultuais. O que é isso? Os templos eram centros de prostituição. As pessoas iam lá, pagavam uma prostituta e deixavam a oferta para a divindade que eles estavam adorando. Então existia essa cultura de prostituição cultual. Algumas dessas, da época aí do Antigo Testamento, as meninas eram levadas para lá para ter sua primeira relação sexual nesses templos, para se prostituírem em honra em uma certa divindade. Então, a menina, depois da primeira menstruação, era levada para esses templos e ficava lá, até alguém passar, deixar uma oferta e fazer sexo com a menina, né? Eram umas coisas bem bizarras mesmo. Então, o sujeito queria achar uma prostituta, ia nesses templos, né? Ali tinha comida sacrificada a ídolos e tinha também essa prostituição. Essas duas situações a gente já viu nas cartas de Paulo, que tem um impacto espiritual muito forte. A pessoa se deitar com a prostituta, Paulo fala que os dois se fazem uma só carne. E o mesmo texto vai dizer que o corpo é a habitação do espírito. Você se tornar um só corpo com alguém é algo tremendamente perigoso, nesse sentido espiritual. Ao mesmo tempo, está falando aí de você participar da mesa de demônios, que é comer coisas sacrificadas. Tinha gente dentro da igreja induzindo a isso. Esses que ele compara com Balaão e esses que ele fala dos nicolaítas. Nicolaítas também a gente não sabe do que se trata. Existem várias possibilidades. Existe um grupo gnóstico que veio depois, que tinha esse nome. Alguns vão dizer até que Nicolau, um dos diáconos, teria se tornado apóstata e virou o Papai Noel. Esse aí já é o São Nicolau mais para frente, né? E teria criado uma seita maluca aí, negando a fé, qualquer coisa desse tipo. A gente não sabe. Só sabe que Deus não gostava do que os nicolaítas estavam fazendo ali, né? Mas ele dá uma ênfase, por 2 vezes ele vai dizer, nessa cidade onde Satanás habita. E eu fiquei me perguntando, o que Satanás foi fazer em Pérgamo? O próprio. Essa cidade onde está o trono de Satanás, ele fala. A palavra trono fala de governo, fala de autoridade. O trono é onde se assenta o rei, para julgar as questões do povo e para governar sobre o povo. Existe como é que chama? Existe um trono que é de Deus, que governa todas as coisas, para o reino de Deus. O reino de Deus é todos aqueles que têm o Senhor Deus como seu rei. E existe o reino das trevas, o reino de Satanás, que tem as suas potestades, que tem os seus principados, toda a sua estrutura de governo, como nós falamos. E existe aqui uma menção a um trono de Satanás. E esse trono
está no mundo físico. Estava em Pérgamo. Não sabemos o que Satanás estava fazendo lá. Existem algumas pistas históricas que a gente pode entender. Vamos pensar aí o que a gente sabe sobre Pérgamo. É daí que vem a palavra pergaminho. Sabiam disso? Pergaminho é aquele material, papel primitivo, né? Só que não era do papiro vegetal, era couro de animais, normalmente de ovelha, né? Carneiro, que eles lixavam, deixavam fininho e escreviam e faziam livros com esse material. Existia uma biblioteca imensa na cidade de Pérgamo, que só perdia mesmo para a grande biblioteca de Alexandria, era uma das maiores do mundo antigo, e ali, porque eles fabricavam muito pergaminho, por causa dessa biblioteca, o nome pergaminho surgiu porque vinha de Pérgamo. Ali nessa cidade também tinha uma colina, de coisa de uns 300 metros de altura, e nessa colina existiam vários templos e altares a divindades. Existia uma divindade lá no formato de uma serpente, que o povo judeu, né, e a gente, por consequência, associa à figura de Satanás. Existe também um templo para o culto ao imperador. O culto ao imperador era algo que existia em todo o Império Romano, que todo cidadão romano tinha que fazer para tirar ali um tipo de certificado, um documento, né? Ele ia para um determinado local ali, um desses templos ou agência do governo, e fazia um juramento para o imperador. E declarava que o imperador era senhor da vida dele e tirava um documento. Existia isso ali também, um bem antigo na cidade de Pérgamo. Então, é possível que todo esse contexto pagão e tudo isso, e esse centro de distribuição de livros e tal, estivesse sob o comando de Satanás. Mas isso nos leva a entender essa realidade de que Satanás ele pode colocar o trono dele em algum lugar na Terra. Existe um reino no mundo espiritual, não é? E ele pode comandar as coisas. Ele pode, como a gente aprendeu aí anteriormente, que o nosso planeta ele vem dividido em ambientes espirituais governados por demônios territoriais, por potestades e principados territoriais. A gente vê alguns textos aí que vão esclarecer isso para a gente. O próprio Satanás, ele pode chegar e escolher uma sede. A capital do reino das trevas nessa época era Pérgamo. Onde será que está nos dias de hoje? Né? Estaria em Brasília, né, Fanny? Pô, o cara tem cara de anticristo, claro. Se você procurar anticristo no Google, vai mostrar o templo de Edir Macedo, né? Mas, enfim, existem lugares mais terríveis que o Brasil no mundo de hoje, que estão tanto em corrupção quanto e estão matando cristãos. Se arrepia quando olha para o Temer, né? São duas pessoas que vai assistir. É o Papa Bento XVI, que eu não sei porque eu olho para a pessoa. Fala perto do microfone. Nossa. Senão não... São duas pessoas. É o Papa Bento XVI, que quando ele tomou posse, eu orei demais. Eu falei, Senhor, o que é isso? E ele caiu. E agora esse tem. Ele tem a mesma figura, assim. Então, tem muita gente no mundo que dá arrepio pra gente, né? Muitos deles a gente não conhece, mas alguns ditadores africanos matando um tanto de criança. E tem coisas absurdas acontecendo no mundo que o mundo não faz ideia, meus irmãos. Você começar a pesquisar na internet sobre campos de refugiado e o tipo de coisa que estão fazendo com cristãos pelo mundo afora é assustador, tá bom? Não só com cristãos, mas com outros grupos que são minorias nesses lugares. O tipo de perseguição que tem sido lançada aí pelo Estado Islâmico e pelo mundo comunista, pelos países comunistas até os dias de hoje, é uma coisa realmente medonha, tá? Já assistiu o filme do Anticristo? Eu assisti um Anticristo, não sei se é o mesmo. Do menininho que nasce, dos cachorros. Eu sou péssima para gravar essa acho que eu questão de citei nome. ele na semana passada. Né, que as pessoas veem a cruz de cabeça para baixo e aí morrem logo depois. Isso, aí tem um menino que nasce e que a profecia em cima dele. E tem um cara que é tipo o tutor desse menino. Cara, o Bento XVI e o Temer são o clone dos caras. Pela modalidade. Tirando essa figura, a visão da figura. Talvez que esteja enganado e tudo, mas é estranho. Então, a gente vai ter uma aula mais pra frente sobre o diabo na cultura e a cultura do diabo. Que a gente vai tratar desses filmes, essas coisas aí. Vai lá pro versículo 18, dentro do capítulo
do capítulo 2 mesmo. A gente vai ver aí agora a carta para sua tia Tira. E ao anjo da igreja de Tiatira escreve: Isso diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chamas de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras e a tua caridade e o teu serviço e a tua fé e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas tenho contra ti o tolerares que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. Eu dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. E ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quanto não têm essa doutrina, e não conhecem, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga não vos porei. Mas o que tendes, retende-o até que eu venha. E ao que vencer e guardar até ao fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai. Dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Esse texto aqui de Tiatira tem duas coisas que são interessantes para a gente. Eu vou começar com a parte aqui dos... Não, vou começar com a outra mesmo, vou seguir a sequência. Fala a respeito de uma mulher chamada Jezabel, que ela ensinava na igreja. E ela ensinava na igreja coisa errada. Satanás planta o joio dele no meio da igreja para essas coisas. O pastor da igreja estava tolerando que essa mulher ensinasse, e ela estava ensinando a respeito de prostituição, estava ensinando imoralidade sexual. Irmãos, nessa época daqui, a igreja estava enfrentando, e iria enfrentar ainda por mais uns 100 anos para frente, um tipo de heresia chamada gnosticismo. Se relaciona com aquilo que estava acontecendo lá com Balaão e Balaque, que a gente leu, possivelmente dos nicolaítas também. O gnosticismo ele tinha várias linhas, mas basicamente ele tinha uma mentalidade dualista que dizia que o corpo é ruim, o espírito é bom, e nessa brincadeira deles aí eles falavam que Jesus nem tinha vindo em carne, porque a carne é ruim, senão Jesus também seria ruim, Jesus é bom, então ele era tipo um fantasminha. Existiam várias linhas de entendimento desse princípio gnóstico, e uma delas era o seguinte: já que o corpo é uma coisa sem importância, você pode fazer o que quiser com ele. Você pode se prostituir, porque na verdade o que importa é o espírito. E nessa brincadeira aí depois, muita coisa disso acabou entrando para a Igreja Católica. Eu estava ouvindo uma aula de um professor meu que quase se tornou padre, que ele falou que toda a tortura que a Igreja Católica fazia na Idade Média era nesse entendimento dualista de que o corpo não tinha importância. Então você poderia botar fogo no corpo para que a pessoa se arrependesse, para que o espírito fosse salvo, né? Sendo que, na verdade, no Novo Testamento o ensino não é esse. E a gente deve cuidar da pessoa de uma maneira completa, não é? Se você vê, o corpo é chamado de templo do Espírito Santo e por aí vai. E o que esses nicolaítas possivelmente estavam fazendo, e cada um desses grupos com influência gnóstica? Ensinando que você poderia pecar. Eu já enfrentei esse tipo de situação como pastor, meu irmão. De gente juntar jovem da igreja e ensinar que poderiam se prostituir. A palavra prostituição, na verdade, não diz respeito a você pagar por sexo. A palavra no grego é pornia. E o que vem a ser pornia? Eram todas as práticas imorais, consideradas imorais pela comunidade judaico-cristã primitiva, como, por exemplo, o sexo fora do casamento, como, por exemplo, homossexualidade, como, por exemplo, todo tipo de prática de poligamia e coisas desse tipo, assim, né, da pessoa adulterar. Olha aí, meus irmãos.
Tem gente nos dias de hoje ensinando prostituição. Tem Jezabéis ensinando que isso é normal no nosso meio. Frequentemente, quando eu falo no nosso meio, de uma maneira geral, povo de Deus, frequentemente, independente, tem gente dizendo que isso não tem nada a ver, que você pode fazer essas coisas tranquilamente, sem problema, não é? E eu já enfrentei esse tipo de situação aqui no nosso meio. E aí a pessoa vai puxando toda uma argumentação e tal, como eu falei para vocês. Você encontra na internet o argumento que você quiser para o seu pecado. Se você não quer entregar o dízimo, você vai encontrar pastor ensinando que não é para entregar. Se você quer fazer sexo fora do casamento, você vai encontrar pastor ensinando que você pode. E quem não quer ir para a Bíblia e levar o seu pensamento cativo a Cristo, vai levar cativo a qualquer um que quiser por aí. É só você pesquisar na internet, qualquer pecado que você quiser, você vai encontrar gente evangélica dizendo que você pode fazer. Entendeu? Então, existia isso acontecendo. Satanás usa a Bíblia o tempo todo. Satanás usou a Bíblia para tentar Jesus, né? Então essa Jezabel, ela tinha se infiltrado na igreja e estava fazendo isso e uma porção de gente indo na água dela. Imagina a cena, meus irmãos. Eu queria estar lá para ver. Não queria não, debaixo de perseguição, né? Eu queria ver o vídeo, melhor dizendo. O povo está lá vivendo um dia após o outro na igreja, essa confusão, o pastor vai lá, vendo aquilo, não faz nada, de repente chega uma carta de João. Aí pega essa carta de João, está falando que Jesus apareceu para João e mandou essa carta para a igreja. O que Jesus quer falar com a nossa igreja? Ai, meu Deus do céu. Ó, tem uma mulher aí que é uma Jezabel. Ela está prostituindo. Ela está levando todo mundo. Eu vou botar ela de cama e todo mundo, se não se arrepender, vai cair do mesmo jeito. Imagina o terror que não deve ter baixado ali na igreja, né? Por que eu estou destacando aqui essa questão dessa Jezabel, meus irmãos? Primeiramente porque ela ela induziu o povo à prostituição, não é? A comer comidas sacrificadas, aquele mesmo contexto que eu falei no texto anterior, mas ao mesmo tempo porque essa figura de Jezabel, ela tem sido evocada, digamos assim, no movimento moderno de batalha espiritual, o movimento contemporâneo de batalha espiritual, que a gente vai estudar um pouquinho a respeito dele mais para frente, como um espírito de Jezabel. Jezabel, você sabe que assim como Balaque e Balaão são elementos do Antigo Testamento que estão sendo usados aqui como uma forma das pessoas entenderem o que estava acontecendo. Quem era Jezabel no Antigo Testamento? Era a mulher do rei Acabe, uma mulher que não era do povo de Deus, mas que manipulou o rei Acabe para que fizesse coisas terríveis, como matar os profetas do Senhor, como colocar ídolo em tudo quanto é lugar dentro de Israel. Era uma mulher extremamente manipuladora e má. E aí as pessoas dizem que existe um tipo de demônio que age justamente dessa forma. A gente já estudou em muitos textos que de fato existem várias tipologias demoníacas por função, por coisa que eles se tornam especialistas naquilo, espírito de mentira, espírito de medo, espírito de adivinhação e coisas desse tipo, não é? Eu não acho difícil que tenha, ok? Eu, na verdade, por discernimento espiritual, já encontrei pessoas que tinham exatamente esse comportamento. Eu tinha expulsado alguns demônios de uma pessoa uma certa vez, mas essa pessoa estava permanecendo no erro. E pedindo discernimento para Deus, eu passei perto da pessoa, veio na mente, espírito de Jezabel. Não quer dizer que o demônio tem uma identidade. Eu sou o espírito de Jezabel, nem nada disso. Mas é um tipo de demônio que carrega certas características, como, por exemplo, uma pessoa que tem um comportamento semelhante a Jezabel do Antigo Testamento e essa senhora aqui nessa igreja que a gente está lendo. Alguém extremamente manipuladora que induz as pessoas ao erro. Então, só como curiosidade para a gente entender que de fato existe isso. Existem livros escritos sobre o espírito de Jezabel e coisas desse tipo. O que a Bíblia diz, na verdade, nem fala que é um espírito, tá bom? Isso é uma leitura que a gente pode fazer sobre o comportamento da pessoa. Como se fosse uma identidade. Sim, no sentido de, não de nome de batismo, mas de comportamento, de características que a pessoa tem. E aí, tem uma outra coisa aqui que a gente fala, que essa mulher e essa turma, eles estavam preocupados em saber, em conhecerem as profundezas de Satanás. Como assim, né? A mulher, além de ensinar toda essa envergonhice dentro da igreja,
ela estava ensinando o povo e a turma dela que eles precisavam conhecer. Esse verbo para a gente é importante, porque conhecimento, para os gnósticos, é algo fundamental. A palavra gnose significa conhecimento. Eles acreditavam que toda a purificação espiritual deles vinha pelo conhecimento. E aí eles estavam defendendo que deveria existir esse conhecimento profundo de Satanás e que a igreja deveria saber. Irmãos, ninguém sabe ao certo o que seria esse conhecimento profundo de Satanás. Mas, como a gente não sabe, eu vou pular as especulações dos outros e vou para a minha forma de entender. Existem pessoas que realmente ficam querendo saber coisa demais sobre o demônio. Coisa além do que aquilo que a Bíblia ensina. É possível, inclusive, que esses gnósticos estivessem querendo saber, até para supostamente combater a Satanás, para que você se purifique totalmente, conheça totalmente o mal, qualquer coisa desse tipo. E eu tenho visto crentes com uma curiosidade para as coisas das trevas, além do normal. Eu não estou falando de fazer estudo bíblico, como a gente está falando, para se ferramentalizar para combater, ok? Eu estou falando de gente, por exemplo, que pede para Deus dom de ver demônio. Para quê? Pois é, eu já vejo tanto demônio sem precisar, né? Ao longo da vida, eu vou ficar pedindo para ver vulto para tudo quanto é lado. E aí começa a fazer genealogia de demônio, porque esse demônio aqui, existe o demônio do isso, o demônio daquilo. Eu fiz um mapeamento espiritual da capetada do Brasil, a árvore genealógica dos demônios, demônio que opera nisso, para poder combater e não sei o quê. Gente, você não tem que ficar preocupado em saber as profundezas, conhecer as profundezas de Satanás, não. Tem que saber as profundezas de Deus. Paulo vai falar sobre isso, né? Como é que ele fala mesmo? Quão profundo o conhecimento, a riqueza, né, de Deus. Exatamente. Sobre toda a profundidade do amor de Deus, e o povo vai querer saber a profundidade de Satanás. Gente, eu conheço adolescente que vai para o YouTube ver sobre ritual satânico e coisas desse tipo. Eu vi um garoto que teve problema seríssimo, ficou endemoniado feio demais, e o início começou justamente com isso, de ficar buscando nessas coisas das trevas. Eu tinha um amigo que, ao invés dele ir para a igreja, estudar a Bíblia, ou usar o YouTube para ver pregação, ele usava o YouTube para ver gente endemoniada em culto pentecostal. Ah, pastor, mas é bom quando eu estou fraco, fortalece a minha fé. Fortalecer a fé, meu irmão. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Aí ele foi e me mostrou um vídeo lá, meu Deus do céu, um maior circo, um demônio fazendo, eu acredito até que estava endemoniado, mas o pastor com uma vaidade tão grande ali, fazendo um maior show. Se eu sou mesmo um homem de Deus, você não vai conseguir bater essa faca em mim. Eu já vi esse filme antes. Você não tem que estar preocupado em ficar curioso com as coisas das trevas. Jesus deixou a Bíblia para a gente, para que a gente conhecesse essas verdades espirituais sobre Satanás e tudo. Não estou falando que você não precisa ter um discernimento específico para situações específicas. Você vai pedir para o Espírito Santo na hora, o Espírito Santo vai te mostrar. Você vai tendo experiência, mas não é uma coisa que você vai ficar andando atrás para se aprofundar, para saber se o demônio tem rabo mesmo, ou se tem chifre mesmo, ou se qualquer outra coisa desse tipo. Não esteja preocupado em saber profundamente Satanás. Mas ele diz, buscar mais de mim. Para você ter o crescimento espiritual, Jesus deixa claro isso, buscar mais de mim. Eu sou a água viva, né? O pão. Então, por que você vai buscar o outro lado? Se você quer ter salvação e quer ter mais fé, você tem que buscar onde? Você quer libertação? Você vai buscar a verdade, né? A verdade que é Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, não é? Então, meus irmãos, a gente vai encerrar essa aula nessa parte como é que chama? Dessas cartas. Essas são as referências que eu peguei nessas 7 cartas que falam a respeito de Satanás, do mundo espiritual, de uma maneira geral. E na próxima aula a gente avança aí no Apocalipse. Eu queria saber se alguém tem alguma pergunta antes da gente encerrar. Deixa eu ver como é que a gente está de tempo aqui, né? Está no finalzinho, dá tempo de 1 ou 2 perguntas. Só um momento. Como foi lido os textos, podemos reparar que quando a carta é enviada para o anjo, sempre tem alguma pessoa que
induz os outros a fazerem aquilo que Satanás colocou no coração delas. Isso fica para nós que costumamos, às vezes, de uma certa forma, liderar na igreja, seja como líder de célula, seja como líder de algum ministério na igreja, a gente ficar atento. Por que ficar atento? Se a gente não está sendo levado por esse lado também de induzir as pessoas a cometerem esses erros. Seríssimo, não é? Porque se existe o Cristo, existe o anticristo, existe o anjo da igreja, existe o demônio dentro da igreja também, não é? Que são figuras humanas, um relacionado ao Espírito Santo de Deus, que está na mão de Jesus, né, como a estrela, e outro que, na verdade, está como demônio. Mas o Fernando, ele destacou aqui uma pergunta, uma colocação interessante, que é você observar, você como líder, se você não está sendo desses, entendeu? Muito cuidado com aquilo que você está ensinando, porque passar daqui para ali é assim, sabe? Um pouquinho de vaidade aqui, um pouquinho de desconhecimento da palavra ali, e devagarzinho eu já vi líderes que tinham tudo para dar certo, caírem, se tornarem verdadeiros Jezabéis dentro da igreja. Mais uma pergunta? Se não, vamos encerrar com a nossa oração. Convido você a se colocar de pé, e você que quer ser usado por Deus, ou já está sendo usado nesse sentido, de libertação de pessoas, de expulsar demônio, ou você que é líder de célula, vem aqui para frente nesse momento, se destacando do todo, para que a gente ore junto. Oremos. Pai, eu venho te agradecer pela tua palavra lida e que ela cada vez mais encontre morada nos nossos corações e que a gente seja os crentes que o Senhor espera que a gente seja, com equilíbrio, com sabedoria, com conhecimento e com discernimento espiritual. Que a gente chega ao final desse curso, meu Pai, com coisas realmente válidas para a nossa vida, para a nossa batalha espiritual como igreja, como corpo do Senhor. Que a gente não venha a ser derrotado em nenhuma área da nossa vida, que Satanás não tenha vantagem sobre nós, mas toda cilada dele, todo escândalo dele, meu Pai, toda armadilha seja descortinada, seja mostrada diante de nós, para que a gente realmente não venha cair. E de uma maneira especial eu te peço por esses que estão se destacando, vindo aqui à frente, que o Senhor dê mais discernimento espiritual ainda, e dê oportunidade de serviço. O Senhor coloque diante deles situações onde eles vão colocar na prática esses conhecimentos que têm aprendido. Em nome de Jesus, meu Pai, eu te peço a proteção sobre a vida deles e sobre cada membro da família deles, meu Deus. Ajude eles a discernirem coisas que estiverem acontecendo, meu Pai, para que eles possam militar, para que eles possam guerrear conforme os teus ensinos. Em nome de Jesus, amém.